E aí pessoal, beleza? Todos estão bem? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso projeto, né? Ao nosso curso, hoje com o curso A Verdadeira Autoproteção nos dias de hoje. A verdadeira autoproteção para os dias de hoje, tá pessoal? E, claro, evidente, eu tenho que me apresentar, né? Quem não me conhece aí, eu sou Alexandre Dachan, sou perito forense, psicanalista e instrutor em estratégias defensivas. Ok? É assim que geralmente eu me apresento de forma geral. Tá bom, galera? Eu quero trazer para vocês sobre esse tema um guia, né? Esse guia definitivo que eu montei para vocês sobre autoproteção, vai te dar uma noção geral de como você deve compreender a vida, de como você deve observar justamente isso tudo que está acontecendo. Porque, como eu sempre falo, se você não tem noção do que está acontecendo ao seu redor, se você não conhece, se você não vê, se você não consegue observar, se você não se dá o direito de aprender e observar as coisas como o mundo está, aí fica difícil. Fica difícil quando você não percebe, quando você não tem uma percepção de perigo das coisas. Se você esquece a percepção de perigo, se você deixa de lado a visão de mundo e como o mundo está ficando, fica muito difícil se autoproteger. Imagina então proteger uma outra pessoa. Eu quero iniciar mostrando para vocês por que é que eu resolvi entrar nesse mundo de treinamento. Eu saí de casa muito cedo, eu comecei a ter experiência em treinamento e treinar pessoas muito cedo e, propriamente dito, cheguei no Rio de Janeiro e fui promovido em vários outros setores para poder treinar pessoas, tá? Desde a área de segurança privada à segurança pública, diversos setores que eu não vou nem ficar aqui para fazer você perder seu tempo de ficar ouvido isso, porque passei por tantos lugares, treinei tantas pessoas, que vocês, no decorrer dessa aula, eu vou falar em cada uma delas no seu momento oportuno. O importante agora, nessa visão, nesse primeiro vídeo, eu apresentar o material para vocês, pelo menos nesse primeiro módulo, para vocês terem ideia do que vamos estudar, o que vem aí para frente. Vamos fazer aí uma visão geral, né? O módulo 1, gente, eu vou preparar vocês aí numa visão de prática, né? Vamos dizer assim, uma prática de observar as coisas, observar o que está ao teu redor, aprender o real entendimento da proteção pessoal, da autodefesa. Vai acrescentar isso no teu dia a dia. Tá? Essa parte física, mental, vai tudo ser constituído no seu dia a dia. Tá? Esse é um dos tópicos que a gente vai estar aprendendo. E como é que essas pessoas lidam com essas estratégias, como é que eles praticam isso, como é que você se torna o homem cinza. Eu vou estar explicando tudo aí para você. Muitos podem chamar de ghost, modo ghost, né? Mas a gente vai estar falando sobre isso aí, tá? Sobre a prosperidade e segurança. Muito importante, gente, a gente entender como é que a prosperidade e segurança ela pode andar lado a lado. Algumas pessoas vão ter acesso mais a ela ou não. Por quê? Tá? Relação entre segurança e prosperidade, destaque também para a ideia de que uma vida financeira estável é meio complicado, né, gente? Porque efetivamente isso você vai ter que depender de vários fatores para poder se autoproteger e ensinar a sua família também. Ok? Mas se você está pensando apenas como um indivíduo, uma pessoa sozinha, que vai resolver isso sozinho, beleza, mas você tem que saber que o problema existe. Por isso que chegamos no terceiro módulo, onde vamos tratar aqui das estratégias da janela, tá, gente? Porque a estratégia da janela é muito importante, porque te obriga a observar o mundo, observar como tudo está acontecendo de fato, ok? Então, a ideia do observador, o olho do observador, quem está observando quem, isso você vai compreender por que a importância desse entendimento aí, tá? Nós vamos fazer umas explanações sobre a estratégia de observação, para onde está caminhando a natureza humana. O humano, de certo modo, ele está tão desejoso do seu próprio fim, que isso é muito claro, tá bom, gente? O homem tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência a ele idealizar seu fim por si só. Há uma observação, há um desejo no homem em si, porque ele sabe que vai morrer. E essas pessoas que, de determinado modo, que podemos considerar os donos do mundo, aqueles que são ou consideram-se os donos do mundo, eles anseiam por um fim. Por isso que há uma agenda, e essa agenda, muitas das vezes, você está embutido nela, você está dentro desse contexto de agenda e não sabe. Por isso a importância de você saber o que está acontecendo ao seu redor.
Existem as especulações? Existem as coisas de fato? Existe. Mas aonde, como eu vou observar se eu ando em um modo macaco, por assim dizer, um modo demente? Hoje eu estou no modo demente. Para mim, qualquer coisa é qualquer coisa, tá tudo muito bem, é encher a cara. É hoje, de fato, o Aleister Crowley, né? O Aleister Crowley, ele sabe muito bem, ele sabia muito bem o que estava falando quando falou que faça tudo que tu queres, que tudo é da lei. Faça tudo que você quiser, cara. Faça tudo. E muitas pessoas não entendem que isso foi uma estratégia, um veneno incutido da humanidade, que fez com que a cabeça de muita gente enlouquecesse de fato ao entender e perceber que, não, eu tenho que viver a vida assim mesmo, o momento. Eu tenho que viver porque é tudo da lei, tudo eu posso. Só que, entende que existe uma coisa chamada lei do retorno. Existe uma coisa que tudo pode, mas nem tudo é lícito, até onde você pode. Por isso que muitas das vezes as pessoas impõem, ou põem a sua vida em risco e não sabe por quê. Sabe por quê? Porque tem esse dito pensamento de achar que tudo é da lei e ele pode fazer o que quiser e como quer, e não é bem assim que a coisa funciona. E avançando, galera, nós vamos lá para o módulo 4, né, que é a conciliação entre trabalho, qualidade de vida e o crescimento da violência. Como eu estava falando anteriormente, há um desejo no coração do homem. Ao ver que sua idade está passando, as pessoas têm fase. As pessoas têm fases da sua vida que ele muda. Anteriormente eu pensava e falava de uma forma. Hoje eu já penso e falo de outra coisa. Tem coisas que eu acreditava mais do que acredito hoje. E hoje eu acredito em coisas que talvez lá no futuro eu pare de acreditar. É assim a vida, sabe? Mas você, muitas das vezes, o ser humano, muitas das vezes, ele não compreende o que está acontecendo. E nós estamos nessa merda, desculpe, mas nós estamos nesse formato de vida justamente porque a gente não se preocupa de fato em observar as coisas como estão. Eu prefiro deixar acontecer, deixa os outros ir na frente. Eu fico aqui por trás, o que der pra mim tá bom. E esse é o problema. O pior ser humano é aquele que acha que não tem nada a perder. Nós sempre, quando chegamos na ponta da lança, nós descobrimos que temos muito a perder, mas infelizmente existe um pensamento por trás disso, né? O ego. Quem é o ego? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu não sou psicólogo, porém eu reconheço que esse cara que eu chamo de ego, ele não existe, ok? Mas isso é um assunto que eu vou estar ligando lá pra frente e você vai entender que todo problema é você mesmo que articula, mas você tem o desejo de pôr a culpa em algo ou alguém, ok? Podemos chamar isso de ego. E avançamos então, qual o conhecimento que se tornou importante nos dias de hoje? Você sabe... Você tem noção do que está acontecendo no dia de hoje? Você tem noção que tua vida pode acabar em fração de segundo? Claro, né? A gente já teve essa ideia do que se passou. Tu já viu que pode acontecer uma simples ordem. Tu já viu que pode acontecer com uma simples alarde. E muitas das vezes com uma mistura de interesses, tanto sociopolítico, econômico e social. Há um conhecimento, como eu falei para você lá no começo, como eu falei lá na nossa janela, né? Se você não entender no que o mundo está te induzindo a fazer, você vai ficar no modo macaco, você vai ficar no modo demente a vida inteira, porque simplesmente você não tem coragem, você prefere botar a culpa em alguém. Pode ser o ego, mas enfim, você tem que perceptar esse tipo de mensagem. E nosso treinamento é justamente para que você acorde. Lógico, não estou aqui querendo falar de Red Pill, né? Vamos lá, o Red Pill, ou a vermelha ou a azul, qual que você prefere? Não, cara, a decisão é de cada pessoa. Infelizmente ou felizmente, a decisão é de cada pessoa. O problema é que muitas das vezes nós, ou pessoas que lêem um pouco mais, ou que buscam um pouco mais de informação,
Muitas das vezes eu fico tão apreensivo com a informação que eu tenho, e por que eu não posso passar isso para outra pessoa? Porque passar a informação é difícil. Existe sabedoria, inteligência e conhecimento. Ok, é tudo a mesma coisa? Pode ser, dependendo do seu ponto de vista, dependendo do que você possa estar julgando ser inteligência e julgando ser conhecimento, e como esse conhecimento pode se tornar benevolente na informação. Mas aí vai depender de cada um, de como você vê a vida, e vamos estar avançando cada vez mais aqui nos nossos elementos. E lembrando, eu só estou apresentando as pautas que vamos estar desenvolvendo aqui nesse nosso projeto, tá bom? Nós temos aí o modo, eu ia falar o modo macaco, não, o modo macaco. A formação de um COI, né, gente? A formação de um COI é muito importante porque você alinha o seu conhecimento juntamente com o conhecimento da sua família. Quantas das vezes você está passando por situação, vem o grande problema, mas é muito difícil convencer os outros, galera. Você não precisa convencer ninguém. Desde o momento, nós somos seres que trabalhamos por imitação, né? Nós vivemos por imitação. A partir do momento que você toma a sua atitude de eu vou fazer, automaticamente a outra pessoa, ao estar cometendo erro ou estar fazendo uma coisa errada, automaticamente, se ela não tiver naquele modo primitivo, né, onde o seu córtex, ou se ele estiver simplesmente aí com a sua linha mental, né, se ele estiver apenas com o seu desenvolvimento mental apenas ligado no primitivo, aí fica difícil mesmo. Por isso que você não deve nunca forçar ninguém a entender o que é isso. E o COI é justamente isso, um corpo operacional de emergência. Esse nome é atribuído muito na América Latina, onde se prepara pessoas, família, em casa, escola, trabalho, pessoas que queiram realmente somar na situação de emergência. E quando a gente fala de emergência, gente, tem uma amplitude de situações onde há uma necessidade de 2 ou 3 pessoas ou mais de ter um determinado conhecimento em conjunto. Mas você não precisa se preocupar em forçar ninguém a entender ou buscar esse conhecimento. Desde o momento que você detenha determinados conhecimentos, você pode, aos poucos, convencendo, porque há gatilhos. Você pode formatar gatilhos mentais e as pessoas vão entendendo bem a mensagem. E eu vou estar passando isso para vocês, vocês vão entender onde esse modo fantasma, esse modo ghost, esse homem cinza que você vai acabar se transformando ao perceber, ao perceptar a sua autoproteção, no que isso vai te levar, como isso vai te render bons frutos na sua linha de conhecimento, tá bom? Isso sim é a verdadeira autoproteção nos dias de hoje, que você precisa reconhecer o homem cinza, reconhecer o seu modo ghost, de vez em quando, realmente desaparecer literalmente e estudar, analisar o que é bom para você. Muitas das vezes, pelo dia de hoje avançado como está, nós pensamos muito no avanço da tecnologia, no modo tem que ganhar dinheiro, tem que ficar milionário, meu amigo tem um carrão, tem não sei o quê. Muitas das vezes, para que você avance, para que você se defenda, você precisa dar um passo atrás. Quem é meu aluno aí, tá? Quem é meu aluno aí sabe a importância de um passo atrás, a importância de uma perna atrás da outra, na hora de uma agressividade, na hora de uma emergência, na hora de raciocinar o problema. Meus alunos aí sabem. E falando em aluno, você que é novo no nosso canal, você que está vindo pela primeira vez, conhecendo aqui o meu trabalho, vai embaixo aí, ô desgraciado. Vai embaixo, claro que não. Vai embaixo aí e clica no link abaixo que eu vou deixar, que é do meu site, onde você vai ter cursos de graça. Tenho vários amigos, vários instrutores, eu também dando algumas instruções, onde você ali vai poder assistir, você vai poder ver aulas, tá? Você vai poder ter acesso ali gratuito mesmo. Caso você queira um certificado, aí você clica lá, paga lá uma mixaria e você tem acesso ao seu certificado. Caso contrário, não precisa, vai curtindo lá o que tu queres, porque é tudo da lei. É brincadeira isso aí, mas vamos seguindo em frente. E a gente avança, vamos avançar, gente, aqui para a nossa contradição da verdade, né? Porque há essa contradição da verdade, porque é isso que está problematizando o nosso mundo, uma contradição da verdade.
há uma forçação de barra muito grande para que você entenda e queira somente o desejo do bem, da benevolência. Não, mas é o famoso, a síndrome do Instagram, né? A síndrome do Instagram, tem tudo a ver com essa palavra, mas também com a síndrome do TikTok, onde você só passa para cima, só quer ver aquilo que é interessante para você, que te dá prazeres momentâneos. As pessoas estão assim, casamentos, famílias estão sendo desativadas, estão sendo destruídas porque estão nesse modo Instagram, nesse modo TikTok da vida, onde você vê as coisas aleatórias. E muitas das vezes nós não percebemos que esse tipo de reação, de não prestar mais atenção nos detalhes, não prestar mais atenção nas coisas do dia a dia que estão acontecendo, está favorecendo doenças. As pessoas na atualidade estão sofrendo muito mais de depressão com tanta tecnologia, com tanta coisa boa para que você utilize, para que você leve uma mensagem, para que você estude, para que você busque mais conhecimento, para que você ganhe dinheiro. Tanta coisa tem, mas você muitas das vezes, gente, isso muitas das vezes não, quase que sempre, porque a porcentagem de pessoas que se dedicam mais em ganhar dinheiro, em conhecimento, em busca de sabedoria, que são coisas bem diferentes, né? Distinto conhecimento e sabedoria. Quando você transforma o conhecimento que você tem, a informação que você tem em sabedoria, tudo isso há um processo que tem que ser feito. Hoje em dia, a gente observa que a porcentagem é muito menor. A porcentagem é muito maior das pessoas que são imediatistas. Eles estão preocupados apenas em observar o que querem agora, somente o agora que importa. Uma pessoa muito cansada de estar vendendo o seu corpo lá nos OnlyFans da vida, cansou de mostrar seu corpo e tal, e não teve o rendimento desejado. É o que ela faz para poder adquirir, ou ela faz para poder adquirir, para retomar novamente seus clientes, ou simplesmente para criar desejo nas pessoas para que elas busquem isso. Por quê? Ultimamente, o que é que a pessoa vai? Vai lá no TikTok da vida, vai no Instagram da vida, vai no Facebook da vida, no YouTube da vida, mostra uma ponta de biquinho, mostra a polpinha da bunda, mostra não sei o que. Isso faz com que uma gama de homens se iludam com o modo Instagram, com o modo momentâneo, seu prazer momentâneo. E todo aquele que busca um prazer momentâneo, ele tem simplesmente uma menor capacidade de produção, uma menor capacidade de evolução psíquica e também no seu trabalho de produtividade. E isso é muito perigoso, e isso acaba criando, né, o que nós estamos vendo no Japão, na China, os homens com 30, 40, 50 anos eternamente crianças. E esses tipos de pessoas, isso aí tem todo um fator, claro, evidente, tem toda uma problemática, né? É justamente família que só pode ter apenas um filho, ou só tem apenas um filho. Aí aquela sociedade está ficando mais velha, não estão mais se reproduzindo. E os filhos que têm são apenas aqueles únicos filhos que não conseguiram casar, porque as meninas que não querem mais saber de homens que não têm uma determinada condição. Acabou aquela velha história de ter um homem decente, trabalhador, que busca. Não, ninguém quer. Uma mulher, muitas das mulheres, não generalizando, claro, elas não querem saber de homem que está lutando para a bem-aventurança da sua vida, da sua família. Ela quer algo pronto, lembra? Do modo Instagram, lembra do modo TikTok, coisas rápidas e objetivas? É isso que se quer. É aquela pessoa que chega no dia de carro vermelho com rosas na mão e fala aqui, ó, chave é sua, casa é sua, apartamento montado e uma empregada fazer as coisas para você. Esse é o modo, esse é o estilo de 80% das mulheres que estão surgindo para esses homens que estão ficando muitas das vezes para trás. E a história do Japão conta muito bem isso que está acontecendo. Poucos estão realmente intervindo e buscando um direcionamento diferente. E aí nós encontramos uma coisa chamada Ikigai. Ikigai é um modo de vida que os japoneses estão tentando se reestruturar como pessoas, como nação, tentando fazer com que essa depressão... E engraçado, né, gente, que as melhores técnicas de meditação, de pensamento, concentração, está lá no oriental. E justamente o Ikigai surge desse momento de buscar essa renovação espiritual para que esses jovens que estão se acabando e ficando velhos, muitas das vezes na solidão, e a gente está falando do Oriente, estamos falando do Japão, China e esquecemos que
América também, American Brewery, está a mesma forma, tá? Os americanos também estão passando por uma situação de baixa produtividade. A quantidade de pessoas com maiores idades, isso está acontecendo em boa parte do mundo, tá? E não somente em países, mas como estados. Por exemplo, a gente tem Bahia, tem vários. Se você pegar um padrão delinear de cadeia, você vai observar que tem muitas cidades onde o padrão da juventude, o padrão de pessoas pagando benefícios para se aposentar, isso já está dito, isso você já conhece, você já ouviu falar. Eu acho que você já ouviu falar, mas está tudo aí, ok? Então aí, ó, fundamentos da boa saúde. A boa saúde é um ativo valioso que vai além de uma balança ou padrões estéticos, que é o que a gente acabou de falar. Envolve o hábito de saúde, né, um hábito saudável, nutrição equilibrada, atividade física que regula e bem-estar emocional. Cuidar do corpo e da mente é essencial para um funcionamento eficiente do organismo e para prevenção de uma série de doenças crônicas. E uma das maiores delas é justamente a doença mental. Não é à toa que na atualidade nós temos um índice muito maior de pessoas nascendo com problemas e, lógico, evidente, uma criança vai para o colégio e a professora olha duas vezes de lado e já diz, ó, vai levar lá pro psicólogo, tem que ir pro psicólogo. Já peguei várias situações assim, onde uma criança, na verdade, é comum, não tem nada demais, mas os psicólogos, as pessoas, os professores, muitas das vezes, já estão tão enraizados àquela ideia do problema, que elas não querem nem saber, nem de pegar, muitas das vezes, crianças assim, com algum tipo de problema, que eles podem chamar de crianças especiais, mas lógico que isso tudo são jogos de palavras, que a gente sabe que tudo isso há uma dinâmica de controle massivo de pessoas. A gente sabe muito bem em que caminho isso vai levar, tá bom? E preparação física e mental envolve conhecimento, sabedoria e informação para poder a gente juntar tudo isso aí numa carga só. Avançando aqui, essa parte é muito especial, onde aí nós vamos pensar na prosperidade e segurança. Eu venho falando muito isso nos meus vídeos, né? Eu tenho falado muito isso, mas talvez não tenha me aprofundado muito, porque justamente na internet a gente não pode falar tudo o que se pensa, claro, é evidente. Ok, gente? Pessoal, há uma necessidade do preparo, tanto homem quanto mulher, certo? Isso já é óbvio, a gente sabe disso. A nossa mente, o nosso cérebro, ele tem o potencial, tá, de ter a necessidade de evoluir, certo? E por mais que você pense que não, há uma necessidade também de mudança. Nós mudamos os nossos hábitos, só que muitas vezes essas mudanças não são muito boas, tá? Ratos de laboratório já foram muitas das vezes colocados em provas, onde ratos fêmeas eram obrigados a ter atitude de machos e, enfim, eu não sei, eu não posso nem estar falando isso abertamente, e vocês sabem por quê. O que eu quero dizer é que quando você força a natureza a mudar seu habitat, muda sua formatação, muda seu gene de como as coisas funcionam naturalmente, uma criança que antes de 10 anos para trás, uma criança perguntava sobre sexo ou coisa parecida aos seus pais apenas com 12, 13, 14 anos, 15 anos, muitas vezes era raro as crianças ou adolescentes me falar de sexo com seus pais. Isso tem a desvantagem, mas também tem uma vantagem para o lado do mal. No entanto, o que é que a gente vê? Hoje em dia, uma coisa muito precoce, criança de 2, 3 anos já estão querendo saber de coisas que somente com 10 ou 15 anos você teria necessidade de se preocupar. Então, esse avanço, eu não posso chamar nem de avanço, talvez seja uma problemática. Quem sabe até o nosso grande escritor, médico, psicólogo, sabia muito bem o que estava falando, né? Quando a gente pensa no ato sexual, há um problema no cérebro, quando você desgasta essa energia. E justamente voltando àquele período, né, quando a gente estava falando, Freud batia muito sobre essa tecla, sobre a parte sexual. Muitas pessoas concordam muito com ele, outras pessoas não. Mas em determinado ponto a gente começa a compreender que há uma razão nessas coisas, porque realmente quando você acaba se inclinando para o sexo rápido e fácil, obviamente, isso eu estou ligando para que você entenda o que está acontecendo com o Japão, o que está acontecendo com essa carga de pessoas, muito mais pessoas mais velhas e sem querer ter casamento e sem poder ter casamento. Um porque não querem casar, outro porque não tem intenção de casar, outro porque realmente está muito difícil casar.
relacionar-se, né, com pessoas por causa de toda uma mudança psicológica, cultural que está envolvendo, mas isso não está sendo natural. O importante é você saber que muitas dessas coisas não estão sendo naturais. E o que acontece? Essa mudança você vai ter que entender. Vai ter aquelas pessoas que vão saber se preparar, se calçar. Vai ter aquelas pessoas que vão poder querer usar a sua mente para guardar dinheiro, seja em Bitcoin, seja em moedas, seja em ouro, não importa. O importante é que você saiba que uma hora o governo vai tomar tudo que é teu, uma hora tu vai perder tudo, não vai poder fazer nada. Uma hora você vai entender que investiu muito em coisas que não precisava ter investido, que simplesmente isso não vai dar certo, ok? Então, com a nossa mente sendo bombardeadas de tanta informação, o que resta no final vai ser justamente isso, uma ideia de um autopreparo, e aquelas pessoas que são pouquíssimas, que ainda têm aquela tendência de querer buscar, de querer compreender a segurança. Gente, agora tocando exatamente nesse assunto, para que você entenda, eu falei da mente da pessoa, a mudança da mente, que muitas vezes a mudança da mente não é boa, não muda-se para, às vezes, para melhor. Nós temos uma tendência de a cada período e período mudar nosso conceito, nossa forma de agir, pensar das coisas, porém, muitas das vezes essa mudança não é para melhor, entenda. Gente, preste atenção numa coisa. Viajando e vivenciando muitas das situações com famílias, pessoas ameaçadas por narcotraficantes, vivência com pessoas e treinamentos e tal, eu cheguei numa conclusão de observação que, claro, isso você vai dizer, mas eu já sabia disso, eu já sabia que pessoas com dinheiro têm muito mais segurança. Claro, evidente, pessoas com dinheiro ele tem muito mais condição de viver mais enquanto o dinheiro dele valer. Enquanto o dinheiro dele valer, enquanto ele tiver dinheiro, enquanto ele puder comprar tudo e qualquer coisa com dinheiro, talvez aí você pode estar pensando, mas isso sempre vai ser assim. Não. Vai chegar um momento que determinados conhecimentos e habilidades vai ser muito mais importante do que todo o dinheiro que você tem no bolso. Vai chegar momentos onde determinados conhecimentos vão ser importantes. Entenda, como eu estou falando aqui, relacionado ao Freud, que ele tem essa linha de pensamento onde o sexo atua mais a criatividade, tirando, né, do ser humano essa criatividade, fazendo com que ele tenha cada vez mais hábitos de coisas rápidas, de desejos rápidos e solucionados ali rapidamente. Tá? O Jung já tinha um pensamento um pouco diferenciado sobre isso, mas o Freud carregava muito esse lado da sexualidade. E eu quero que você entenda do porquê tanto trabalho da mídia, da política, e fazer com que você se torne um verdadeiro demente sexual, né? Uma pessoa totalmente voltada para tudo. É um show, a mulher vai dançar o show quase de calcinha, peito aparecendo, porque você tem que parar e perceber porque a mídia, porque o social está forçando tanto a barra para que você sexualize a sua mentalidade, sua forma de ver a vida, porque você acha que há uma exigência disso. Porque você acha que, gente, por quê? Esses porquês da vida que são complicados, porque é muito mais fácil dominar uma pessoa fraca, mediatista, uma pessoa que qualquer parcela de desejo para ele se resolve. É igual a droga. A droga, ela entra dentro do nosso organismo, ela é geralmente oferecida a primeira dose de graça. A primeira dose é sempre dada de graça, é igual a gente vê a tecnologia. Muitas das vezes, tecnologias são fornecidas para a gente de forma experimental. Vamos ver o que acontece aí. Vamos ver se essas pessoas... Você já imaginou? Imagina se de repente alguém inventar tirar o celular da sua mão. Acabou. A partir de hoje, ninguém usa mais celular. Acabou. O celular acabou. Você agora vai ter que, para fazer ligação, para se comunicar, você vai ter que ter uma fichinha, botar no orelhão e ligar. O que aconteceria com essas pessoas? Você começa a entender isso aí? Essa mudança drástica de algo que foi fornecido para nós, muitas das vezes de forma gradativa e de graça pelo modo de dizer,
com abundância, né? Foi fornecido, aquilo é tirado de você. É o princípio da dominação, pô. É o princípio da dominação. Quando você já está viciado em determinadas situações, seja ela qual for. Eu estou levando a ideia do viciado, você entender até a cabeça de Freud e a parte sexual, como ele trabalhava e visualizava isso. Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, mas tem uma parcela de, vamos dizer assim, de haver. Tem uma parcela de haver, né? Tem uma parcela de sentido que, ao estar viciado em coisas momentâneas e temporárias, você acaba deixando o seu outro lado mais observatório, um lado mais positivista da sua vida de lado, e você acaba perdendo isso. Você acaba ficando refém daqueles que têm um pouco mais do que você. E isso é uma tendência, ou está sendo uma tendência relacionada no mundo inteiro. Quando eu falo sobre você ter a prosperidade e a segurança, justamente sobre isso, você vai ter que realmente parar um pouco, entender que nem todo lugar você consegue estar ou deveria estar, porque além da observação, a consciência situacional que você deve ter, isso é uma coisa obrigatória de quem busca ter o entendimento do que os porquês do seu mundo aí ao redor. Porque se você está dentro do caldeirão, velho, você está dentro do caldeirão junto com todo mundo, fervendo ali junto com todo mundo, vivenciando aquele momento junto com todo mundo, que observador você é? Essa é a grande diferença. Se tu tá dentro do caldeirão junto com todo mundo, é aquele lance do caranguejo, né? A água começa a ferver, porque o caranguejo não consegue sair. Você entende essa teoria do caranguejo? É muito simples, porque quando um tenta sair, o outro vai, pega lá, clica e puxa de volta. O caranguejo nunca consegue sair de uma panela por causa disso, porque vem sempre o outro atrás e puxa de volta. E se você não entender que o mundo está assim, velho, você é apenas um caranguejo demente, sem patas, que não sabe nem por que tá ali dentro, mas tá lá. E a água vai fervendo. Beleza. Entendendo esse ponto, gente, a gente vai avançar um pouco mais nessa linha. A gente avança aqui e eu quero trazer algo aqui para você, tá? A estratégia financeira do marketing digital. Eu coloquei isso aí porque tem muita coisa a ver com a garotada, né? No mundão que a gente vive hoje aí. Tem sim muitas formas de se ganhar dinheiro. Você deve sim aproveitar a tecnologia e ver as coisas que dá para se ganhar dinheiro, sim. Com o advento da pandemia, triplicou, quadruplicou milhões de vezes o trabalho pela internet, ok? Fazendo com que as pessoas vivenciem mais a tecnologia. Eu pergunto, você acha que isso foi à toa? Você acha que essa forçação de barra de querer que as pessoas entendam que você vai ter essa necessidade, entenda, lembra da droga de graça, né? Entenda que você necessita disso, porque as pessoas que dominam o mundo hoje dominam a tecnologia, ponto. Não há mistério disso. E a segurança tem tudo a ver com isso. Então você aprender sobre o que é computação, o que é bitcoins, como compra bitcoin, como se vende, como está se articulando esse meio, isso é super importante. É super importante você entender como as coisas estão ocorrendo, porque a moeda vai mudar. A ideia de compra, a ideia de tecnologia, a ideia que se tem da nossa tecnologia hoje, ela vai mudar. Ela vai te obrigar naturalmente a depender totalmente dela. É a primeira droga oferecida. E as crianças... Só que há um problema. Há um problema nisso porque as crianças, elas estão sendo levadas a acreditar nisso logo cedo. As crianças, logo desde cedo, elas já estão sendo motivadas a ter um pensamento futurístico da coisa, mais do que era antes. Tudo refém do esgotamento pessoal. Para você hoje ser reconhecido, você vai ter que ser. Você vai ter que estar dentro, envolvido. As pessoas só vão sorrir para você se você entender a inteligência artificial. E a gente sabe que muitas das coisas hoje em dia não é mais feito assim cara a cara. Daqui a pouco eu vou estar falando aqui com você, mas não sou eu que estou falando, vai ser a minha inteligência artificial, que vai estar ali
ditando as coisas para você. E a ideia que a gente vê por trás dessas coisas é até onde vem a verdade, o que é de verdade, o que é de mentira. A partir do momento que você não tiver o entendimento do que é verdade ou mentira, o que você acha que vai acontecer com a sua cabeça? Se hoje, tendo livro, Bíblia, religião, cultura, tudo à nossa disposição para que você tenha acesso à informação lendo, você só vai ter acesso a essa informação se você ler, se você buscar. Se você não buscar, você não vai ter esse entendimento. Dessa forma, olha como o mundo ainda está hoje. Agora você imagina depois, quando a verdade vai ser aquilo que colocam no seu HD. A verdade vai ser aquilo que colocam no teu chip. A verdade vai ser aquilo que você consegue ver com a inteligência artificial. E você acha que isso é pouco? Você acha que isso não vai dar merda? Então, se você não parar, a grande ideia da janela, né? Se você não parar, dá um passo atrás, observar tudo isso que está acontecendo, porque agora é o ponto. Agora é um ponto onde você deve entender. Agora é um ponto onde não tem mais volta, sabe? Aquela ideia do homem à lua já passou há muito tempo. Novas descobertas estão sendo feitas, novas tecnologias estão sendo feitas. Porém, pouquíssimas pessoas estão avançando de fato, porque existe um outro grupo. Existe um outro grupo onde eles estão focados no desejo apenas do curtir da vida. Eu não quero saber de entender como é que o celular, a internet funciona. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber como é que funciona o marketing digital, que eu tenho que ter um site, comprar produto, divulgar produto, oferecer produto e levar para o site. Eu não quero saber desse processo. Eu quero simplesmente passar o cartão. Eu quero só passar o cartão. Galera, e essas pessoas que não querem saber de nada disso, que só querem passar o cartão, só querem a coisa mediática, apenas ali, ó, no vai e vem do TikTok, só joga pra cima, só joga pra cima. As pessoas que não têm paciência de parar, pegar um bom curso, analisar o que está sendo dito, absorver o que é útil para você, ignorar o que é inútil, criar isso como modo de estratégia. Como isso pode portar você estrategicamente? Se você não faz isso, se você está se deixando levar pela massa, pelo cartão rápido, eu te pergunto, eu tenho que perguntar a você. Eu tenho que perguntar para você. Você se acha um observador do meio ou um produto do meio? Você é uma pessoa que está conseguindo observar o meio ou você é um produto do meio? Que foi criado para isso, está sendo criado para ser utilizado nesse meio. Qual será o fim disso? Lembrando que as taxas de suicídio estão super maior. Lembrando que as taxas de depressão de pessoas solteiras, de pessoas que não querem mais ser mãe, pessoas que não querem ser pai, você acha que vai ter amanhã? Para essas pessoas mediáticas? São essas pessoas que às vezes você tem que tomar conta. São essas pessoas que às vezes você é pago para trabalhar para elas. São essas pessoas mediáticas que às vezes você tem que observar se vale mais a pena tomar conta da vida dessa pessoa ou da sua. Vale mais a pena eu preparar alguém ou eu ser preparado? Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não me atrevo mais em ficar em academia dando aula para ninguém. Eu tenho meus espaços onde eu dou minha aula para quem queira ir, para quem queira participar. Eu tenho meu espaço onde eu dou meu treinamento ali. Mas as pessoas já, poxa, tu não divulga mais para dar mais treinamento presencial? Eu digo, não. Não porque as pessoas estão mediáticas demais, eles querem tudo para ontem. E o que eu sei, o que eu aprendi, eu sei que eu não aprendo do dia para a noite. Aí vem a grande situação, mas você vai precisar usar isso? Olha, graças a Deus, faz muitos anos que eu nunca precisei entrar numa briga, numa confusão, porque eu sempre busquei a relevância do quê? Da observação, da consciência situacional, eu sempre pensei nisso. Então, de certo modo, eu sempre me livrei do mal. Pelo menos eu busquei sempre me livrar do mal. Agora, o importante é
Quando esse mal intervir, quando esse mal vier, quando esse mal sobrecair nas minhas costas, quando o mal vier, eu vou ter preparo ou não, vou ter conhecimento ou não, eu vou estar preparado ou não. Entenda uma coisa, eu estou mais velho, mas eu não estou mais fraco. Eu estou mais velho, mas eu não estou fraco. Porque eu estou sempre endurecendo, fortalecendo, aprimorando os meus conhecimentos, aprimorando a minha busca desse poder, desse conhecimento. Embora muitas das vezes eu não precise usar. O meu mestre era tão sábio, quem nunca ouviu falar do grande conto do Beija-Flor? Já ouviu falar sobre isso? O mestre foi seguir o outro, foi até o outro e perguntou, um discípulo, né? Um discípulo foi até o mestre e perguntou, pô, mas o mestre tal fala que o senhor nunca demonstrou, o senhor nunca fez nada, nunca lutou com ninguém. E ele, no entanto, fala que o senhor ainda é o melhor mestre. Por que isso? Aí o mestre fala, vai lá e pergunta pra ele, pô. Aí o discípulo foi lá e perguntou, mestre, eu tive conversa com aquele outro mestre que o senhor se fala dele, que ele é o melhor, mas eu perguntei por que ele era melhor e, poxa, o senhor é tão forte que consegue segurar 12 búfalos pelo rabo e barrar um voo cego de um beija-flor. Por que o outro é mais forte que o senhor? E o sábio, que eu posso chamar de sábio, responde: ele é tão bom, que nunca precisou fazer nada disso para ninguém. Então qual é o objetivo da ideia? Gente, nem sempre a gente pratica artes marciais, nem sempre a gente treina, nem sempre a gente precisa treinar com a objetividade de brigar com outra pessoa. Essa coisa que a gente vê, essa curtição mediática do MMA, essa curtição da atualidade de um se machucar, um bater no outro, vão mudar as formas de luta, vão vir outros tipos de satisfação dessa adrenalina para a humanidade, vão aparecer outras formas, outras modalidades. Mas vai chegar um momento que isso vai parar. Porque nós somos pessoas frágeis. Uma hora as pessoas vão entender o quanto levar a porrada na cabeça faz mal. Ainda mais com a situação que estamos passando hoje em dia. Você talvez não esteja sentindo. Você talvez não precise sentir, mas você vai perceber que nós estamos ficando mais fracos a partir do momento que regras e condutas são obrigados a fazer. Não é porque a gente está ficando mais velho. E isso você vai perceber ou percebe pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Estão todos mais fracos, não estão mais fortes. Por que será? Por que será que essa ideia de controle humano ele realmente existe? Por que essa ideia de controle de pessoas existem? Como é que se consegue fazer isso? Deixando a população cada vez mais fraca. Você vai ter que entender um dia que existem grupos de pessoas que eles realmente pensam em descobrir ou estar na fila da vida eterna. E eles sabem que para estar na fila da vida eterna, essa vida eterna que eles buscam, faça do que tu queres, porque tudo é na lei, esses que conduzem essa frase no coração, eles sabem muito bem que para isso eles precisam tirar você do caminho. E qual a melhor forma de tirar pessoas ou grupos ou etnias inteiras do caminho, a não ser adoecendo elas cada vez mais, com seus produtos, com seus controles mentais, com sua facilidade momentânea, com seus prazeres rápidos, sabendo que de uma forma ou de outra vão ser controladas. E a gente avança aqui para o próximo bloco. Avançando um pouco mais, galera, eu queria falar para vocês sobre o Ikigai. Eu citei ele logo no início, alguma coisa sobre o meu Ikigai, né? Mas essa conciliação entre o trabalho e a qualidade de vida, isso é muito importante. Os japoneses já perceberam. Nós temos que entender que os japoneses estão alguns mil anos na nossa frente, e esses anos que eles têm na nossa frente, como nação, como povo, deu tempo deles perceberem o que é bom e o que é ruim. E o Ikigai é justamente isso, é a ideia de se buscar fazer aquilo que se gosta da forma como dê para fazer,
sabe? Buscando, de um certo modo, uma bem-aventurança nas coisas que você faz. Não é pelo dinheiro. É essa a regra que a gente chega agora. O Ikigai, eu vou deixar no link da descrição o livro para vocês, tá? Vai ter o link aí do livro, que esse livro tá liberado para vocês aí. A importância de compreender o Ikigai, como ele funciona, como ele pode entrar na tua mente, como você pode utilizar no seu dia a dia, é super importante por tudo que a gente está passando hoje em dia. Se você não compreender formas e medidas que possa melhorar a tua forma de vida, a tua formação de vida, o teu pensamento mediante as coisas, se você não parar para idealizar ou pensar como isso tudo pode te afetar no futuro, olha bem, eu poderia aqui falar um monte de coisa, porque a ideia da tecnologia, dos bitcoins, ou uma nova moeda, ou essa ideia do reset mundial, eu poderia falar um monte de coisa para vocês aqui sobre que caminho você deve seguir, ou como se naturalizar e se aprofundar nesses temas, mas eu prefiro desse momento que a gente está se conhecendo, essa primeira nossa matéria, essa primeira apresentação do nosso trabalho, você conhecesse o raciocínio, que é o mais importante. Você tem que entender agora é o raciocínio como as coisas estão. Você nem deve se agregar ao mundo ou achar que o mundo tudo é feito, faça como você quer, faça o que tu queres, que é tudo da lei. Você perceber que tudo está sendo conduzido para uma maldade humana, uma destruição da própria humanidade, porque muitas vezes o próprio humano deseja isso. O humano, muitas das vezes, como eu falei a princípio, muitas das vezes ele é desejoso do seu mal. Porque ele não quer ter, vamos dizer assim, naquele ele não quer, ele tem um desespero em saber que ele vai morrer um dia. E justamente pela problemática de saber Deus existe, não existe, Deus é, Deus não é. Existe salvação, não existe, espiritualidade, espiritismo, Deus, o diabo. Essa complicação que foi colocado dentro da sua cabeça, dentro da humanidade, faz com que as pessoas percam a vontade de viver. E o Ikigai mostra que você não precisa ter um Deus, você não precisa crer em alguma coisa. Você precisa apenas vivenciar, aproveitar-se da natureza enquanto ela existe, do seu momento de trabalho enquanto ele existe, está mais presente no seu momento, porque todos os outros momentos vão ser igual ao Instagram, igual ao TikTok. Apenas avança e aquilo não agrega. O que agrega conscientização na nossa mente é o quanto de dedicação você consegue manter e pôr em um objetivo, em um projeto. Esse projeto que eu estou passando para você é a ideia de conscientizar pessoas de que eles devem, de certo modo, buscar uma consciência humana, uma consciência de vida, sem se preocupar se Deus existe ou não, se ele é um ser de outro planeta, ou se ele implantou nosso gene aqui e não sabe mais como voltar porque ele se perdeu no ovo cósmico ou não, isso não importa. Eu costumo muito dizer, quando eu estou tratando de assuntos relacionados à espiritualidade, eu costumo dizer muito é uma frase muito certa que eu falo. O que isso mudaria a minha vida? Entende ou não? Quando as pessoas falam seja como Cristo, porque Cristo fez isso, Buda fez aquilo, Mahatma Gandhi fez isso. Ok. Eles fizeram o que tinham que fazer, com a vida que tinham, no momento que deu. Jesus, Cristo, Buda, Krishna, qualquer um desses interferiram na vontade das coisas? Interferir nas coisas do ser humano? Aquele que não tiver pecado, ó, que lança a primeira pedra, manda bala. Ou procure primeiro tirar o argueiro do teu olho, para depois você tirar do outro. Quando você passar a enxergar, aí sim tu pode pensar em falar alguma coisa. Então, muitas das vezes, você tem que se agachar e lavar o pé do outro. E não deixar que lave seu pé primeiro. Então, Jesus, no decorrer da sua vida, ele ensinou muito sobre isso. Nós aqui, entendemos uma coisa. A ideia desse projeto é para trazer uma luz à sua mente de que você não precisa, propriamente dito, convencer ninguém do certo
ou errado. O uso um koan, as pessoas falavam que Jesus usava muito a parábola, né? Já o budismo, o taoísmo, o Tao Te Ching e as linhas voltadas indiana usam muito o koan, ou como chamamos também, de parábolas, mas de um modo geral chamamos de koan. Por quê? O que é koan? É uma frase, uma palavra que é dita para você pensar. Justamente o Ikigai é basicamente isso também. É uma palavra lançada onde você tenta buscar o sentido. A partir do momento que você para e observa, por que será que um camelo é mais fácil passar no orifício de uma agulha do que um homem rico ir aos céus? Lógico que a gente entende que o buraco da agulha era aquela entrada das cidades. E ali as pessoas passavam. Esse é o contexto da ideia. Porém, na metáfora, no koan, faz com que você pense uma outra coisa. Entende ou não? Então, nesse momento onde você cria-se uma necessidade da conciliação entre o trabalho, qualidade de vida, vida espiritual, pensamento, o importante é isso. Não é você tentar convencer ninguém. A ideia não é convencer ninguém. A ideia é você saber que existem as coisas porque elas são assim. As pessoas se modificam porque as pessoas são dessa forma. Mas você não precisa morrer junto com os tolos. Adquira o conhecimento, observe a vida da janela. Muitas das vezes, ligue o modo fantasma, o modo ghost, ou simplesmente utilize-se do que? Da sua mentalidade explorádica de ver o mundo de uma forma diferente. Observe o mundo de uma forma diferente, de uma plataforma diferente. Veja primeiro as coisas que estão acontecendo. Veja os frutos das coisas. Para depois você pensar, não, isso aqui é importante para mim, isso aqui não é importante não, mas isso aqui eu vou agregar. E assim, desse modo, você consegue, além de viver o modo fantasma, que eu vou tentar mais tarde, na evolução do nosso trabalho, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esse modo ghost, esse modo fantasma, ou o homem cinza, ok? Mas também entenda e aprenda a identificar o false flag, a bandeira falsa. Por que é importante entender a bandeira falsa? Por que é importante entender que muitas das vezes essa bandeira falsa é para desviar a tua atenção do real objetivo das coisas como são e do que devem acontecer? Então, mas tem um homem na montanha, não sei da onde, o homem é um gigante. Tem um pé de gigante marcado numa pedra ali e tal. E todo mundo bota o foco ali, gente. Estratégias, codificações sempre foram usadas em períodos de guerra. Apareceu um dinossauro não sei aonde, apareceu um ET, um gigante. A pergunta que você deve fazer quando essas notícias, quando essas coisas ocorrem, é simples. O que isso muda na minha vida? O que muda na minha vida se isso acontecer? Vai ser bom? Vai ser ruim? Não vai mudar nada? É só uma notícia que explode, daqui a pouco é outra coisa? É igual a determinadas matérias que muitas das vezes seus filhos, meus filhos, se dedicam tanto na escola, você também deve ter se dedicado a tantas matérias na faculdade, no colégio, e no final das contas você fala, porra, eu nunca precisei usar isso. Mais fácil a gente utilizar-se do dia a dia, das coisas simples, do que aquelas coisas que a gente acha da nossa mente que vai precisar usar, porque isso é vendido para você. Isso é vendido de que você tem isso e precisa disso para passar de ano, porque você ficou a pessoa mais inteligente. Não, faça-se a sua própria inteligência, se torne você mesmo o seu mestre, o seu professor. É a única forma de você entender. Primeiramente, você parte do princípio de interpretação. Saber ler, saber compreender e interpretar. Porque vai chegar um momento que a interpretação não vai ser mais sua. Vai chegar um momento com a inteligência artificial, vai chegar um momento com a facilidade das coisas, que você não vai precisar mais interpretar coisas, estudar coisas, ler coisas. Já vai aparecer na tela. A pergunta que se tem é, o quanto dominado por isso você vai ser com essa droga fácil dada a você. Passando ao próximo bloco.
Módulo 5, a investida, né? Módulo 5, o investido em segurança. Investido, módulo 5, investido em segurança. No módulo 5, gente, investido aqui em segurança pessoal, como começa. No módulo 5, gente, essa ideia de começar a investir na segurança, de compreender, isso é muito importante. A compreensão parte do quê? A fantasia escapista, por assim dizer, essa é a sua glória. Se um soldado é aprisionado, estou citando aqui o nosso grande pensador, J.R. Tolkien, né? Se um soldado é aprisionado pelo inimigo, não consideramos que é seu dever escapar? Se valorizarmos liberdade da mente e da alma, se somos partidários da liberdade, então é nosso óbvio dever escapar e levar conosco tantas pessoas quanto conseguimos. É isso que estamos tentando fazer aqui. Tentar alcançar o máximo de pessoas que a gente puder. Trazer um pouco de luz, trazer um pouco de reflexão, apenas isso. Ninguém é obrigado a entender, compreender aquilo que eu estou tentando passar para você. Porque a compreensão é uma coisa natural que vem com os anos. Igual relacionamento ao amor, muitas vezes nós pensamos que amamos por aquele fogo inicial, por aquele desejo inicial, aquela paixão ardente, e nós somos capazes de fazer as maiores loucuras no princípio do nosso amor, do que chamamos de amor. Mas com o tempo nós compreendemos que o verdadeiro amor não é nada disso. O verdadeiro amor é a compreensão que o melhor para o outro muitas das vezes não é você. Essa é a verdadeira compreensão do amor. Dessa maneira você pode dizer, eu realmente amo, porque eu sei que nem mesmo eu fazendo tudo por essa pessoa, eu seja o melhor para ela. Talvez o melhor para a pessoa seja não ter você não estar com ela. Mas vai explicar isso para o caboclo médio, vai explicar isso para o afegão médio que se chama, não é caboclo não, é o afegão médio. Então, gente, ter essa compreensão da natureza do amor, dessa natureza do ser, ter a compreensão que muitas das vezes escapar não é apenas uma intenção de modo, e sim uma fantasia real que você pode realizar na sua vida. Não é à toa que J.R.R. Tolkien sempre falava em suas fantasias, criava aqueles mundos, aqueles pensamentos que muitas vezes muitos de nós podem ter apenas como uma simples ilusão, mas dentro de cada um de nós tem um mundo de fantasia, um mundo que nós evoluímos e que nós tratamos muitas das vezes isso no tocar da noite. E aquilo pode ser desvendado ou trazer mistérios que muitas vezes poderiam mudar o seu conceito de vida. Então compreender com essas janelas, com essas chaves, com esses toques mentais pode melhorar muito a sua vida. Eu tenho bastante gatilhos mentais que eu fui obrigado a construir no decorrer de toda a minha vida para que eu melhorasse cada vez mais, tanto como pessoa, como compreensão, como instrutor, como uma pessoa que está ali lidando com outra, porque não é fácil você lidar com pessoas, nunca foi no passado e nunca foi agora, e também nunca será, e justamente por causa disso, quando eu falo que Cristo, Buda, Krishna, nenhum desses ditos e tidos durante milênios como deuses, criadores, filhos de Deus, ninguém nunca se preocupou de fato em mudar alguém. A pessoa que tem que perceber a sua real mudança necessária no seu íntimo. E a partir do momento que essa mudança chega, a partir do momento que você começa a compreender, você vai estar adquirindo a sua própria segurança. A gente pratica, a gente treina, a gente sabe muito bem disso. Você pode treinar várias coisas pensando na sua sobrevivência. Mas de fato você compreende que melhor não seria precisar usar nada disso. Melhor seria eu nunca ter precisado aprender a bater, a lutar ou machucar uma outra pessoa. Porque a compreensão que eu tinha quando eu era mais novo, a compreensão que eu tinha quando eu era mais jovem, onde eu tinha um vigor físico totalmente poderoso, empoderado mediante as minhas ações, era legal. Bater em alguém era legal, sair como vencedor. Mas chega um momento que a gente evolui, que a gente compreende que machucar nem sempre traz benevolência para você. A dor do outro pode ser compreendida como sua também, de fato. E, de fato, você vai compreender isso
somente quando envelhece. Mas envelhecer não é sinônimo de que você deve envelhecer fraco. Como eu falei em aulas anteriores, eu estou velho, mas não estou fraco, porque minha mente está muito mais poderosa do que antes, que hoje eu consigo tomar decisões, resolver coisas na minha vida, fazer coisas fluírem, muito mais do que antes, simplesmente por ter uma mente de decisão, saber exatamente o que devo fazer para que seja melhor para a minha conscientização humana. E isso você vai aprender no decorrer da sua vida, com um erro aqui, outro ali, outro acerto, e você vai ajustando as coisas. Mas como eu falei desde o princípio, se você não perceber, se você não notar que essas coisas existem, você só será só mais uma pessoa no modo macaco, no modo demente. E assim será reproduzido novos dementes, novas pessoas em modo Walking Dead, né? Aquele modo onde você fica, vai com as outras e tá tudo certo, o seu prazer é momentâneo. Somente com a construção do teu intelecto, do teu conhecimento, da tua consciência situacional, da observação da janela das coisas do mundo, é que você consegue, de fato, entender para que você veio, para que situação você foi realmente criado nessa terra, nesse momento, está vivendo aqui. Avançando um pouco mais, a gente tem aí uma visão de mundo onde nós podemos observar uma autoproteção nos dias de hoje, como isso pode ser de fato efetivado. E eu que agradeço a você por você ter compreendido, por você ter chegado até aqui. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida sobre tudo que eu estou falando, faça o favor, descreva aqui embaixo, ponha a sua dúvida, a gente vai estar conversando, trocando novas ideias. Não esqueçam de acessar o site www.ceoesp.com.br e lá você vai encontrar vídeos, aulas, cursos, várias informações, apostilhas com conteúdo gratuito. Muitos conteúdos ali você pode acessar de forma gratuita e estudar. Ok? E o mais importante é que você evolua, que você saiba que você mudar é uma coisa. Você não pode deixar você mudar porque a natureza está fazendo que você mude. Porque quando a gente fala de natureza, a gente pensa que é o natural que está realmente acontecendo. Ah, eu mudei porque é da minha natureza. Será que você mudou porque é da sua natureza de fato? Ou construíram em volta de você uma situação mental que faz com que você pense que foi natural a tua mudança? E nem sempre a sua mudança foi para melhor. Tô certo ou não? Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Fui!